Tudo bem com você? Em janeiro, comemoramos o Dia Mundial da Educação Ambiental. E é sobre este tema que vamos falar hoje no Alesp Cidadania. Recebemos em nossos estúdios Frederico Oliveira, especialista em gestão de resíduos. Tudo bem, Frederico? Tudo bom. Obrigada pela sua participação aqui no Alesp Cidadania. Muito obrigado pelo convite. Você agradeço. que tem uma grande experiência nesta área da gestão de resíduos. Como transformar resíduos em energia limpa? Você que tem uma verdadeira expertise, você atua na Verdera, que é um braço da Votorantim Cimentos. Existem uma série de tecnologias que são possíveis para a gente destinar o resíduo de uma forma ambientalmente mais adequada. Especificamente a Verdera, que é esse braço de gerenciamento de resíduos da Votorantim Cimentos, a gente tem uma tecnologia que se chama coprocessamento, que nada mais é do que pegar esse lixo, que inicialmente iria para um aterro, e a gente destina para os fornos de cimento, para a produção de cimento. Então, do lixo a gente transforma em energia térmica. E todo e qualquer tipo de lixo vocês acabam transformando em energia térmica? Não. A gente segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Primeiro, a gente tenta limitar o uso, reduzir o uso, depois você reutiliza, depois você recicla, e depois você procura as outras tecnologias. Então a gente vem depois dessa cadeia da reciclagem. Eu diria assim, não diria que é tudo, mas depois dessa cadeia de reciclagem, a gente ainda faz uma certa seleção, que tem alguns atributos técnicos necessários para a gente utilizar isso, e aí a gente utiliza essa matriz, digamos assim, antes de ir para aterro. Tá? Então a gente é uma tecnologia complementar também a várias outras possibilidades que existem de destinação de resíduo. Você que é um especialista na área, o que significa em meio a mudanças climáticas e a toda essa revolução que a gente está tendo no planeta, falarmos do Dia Mundial da Educação Ambiental? É super importante, acho que o tema, você fala do Dia Mundial da Educação Ambiental, mas toda a força que está ganhando a palavra ESG, que é essa parte de governança ambiental e mais social. É muito importante que isso esteja acontecendo. Quando a gente fala especificamente de resíduos, é um tema super crítico para a sociedade. Se alguém já tiver a oportunidade de visitar essas destinações de resíduo, aterros ou lixões, a gente vai ver que o volume de resíduo que é gerado é muito grande. Então a gente precisa realmente achar tecnologias que façam a diferença, que transformem esse resíduo em algo significativo em alguma outra aplicação. Inclusive com muitos países exportando o lixo, seus resíduos, como por exemplo a indústria têxtil, a indústria de vestuário, enviando tudo para o Chile, para o deserto do Atacama, tem também na África, Perfeito. A indústria têxtil eu acho que é um caso legal que você trouxe, porque o volume que é gerado efetivamente de resíduos da indústria têxtil é muito grande. É uma dessas indústrias que realmente precisa de tecnologia. Não é só ela, várias outras, automobilística, alimentícia, enfim. E é legal quando a gente traz esse dia também, porque a gente vê também as indústrias mais, digamos assim, com uma pegada mais robusta em relação ao meio ambiente, já engajadas nessas soluções, Então ajuda, acho que como um todo, a engrenagem tá funcionando melhor para que a gente encontra esse caminho. Uma preocupação global que faz sentido e é super importante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente fala do meio ambiente, você tem toda essa pegada, desde descarbonização até resíduos, enfim, vários outros, a questão hídrica. Então acho que tendo esse engajamento e tendo especialistas e mais gente se movimentando para que esse setor, como um todo, tanto a sociedade quanto a indústria, se mobilize para destinar melhor, adequadamente, fazer os movimentos mais que contribuam melhor para a sociedade e para o meio ambiente, isso tudo fortalece essa cadeia que eu, por exemplo, participo ativamente. Então, acho que é muito bom. Essa questão da transformação de resíduos em energia limpa certamente será um tema muito abordado na COP30 no segundo semestre em Belém? Com certeza. Com certeza, Não é específico do Brasil a questão de resíduos. O mundo todo sofre com isso. Você pode ver, às vezes você pega um programa de uma ilha que era deserta, lindíssima, a hora que pega uma filmagem específica, tem lá algum local que tem um resíduo, um grupo de resíduos que não foi destinado adequadamente, que é uma crise local. A Europa já também teve vários momentos de crise.
E agora a gente também começa a conviver com uma necessidade grande, né? Tem locais, tem estados dentro do Brasil que hoje, por exemplo, já não licenciam mais aterros, porque aterro já não é mais uma solução. Por quê? Porque ocupa muito espaço, porque gera os gases, né, nocivos para o meio ambiente. Então, essa destinação adequada é uma discussão macro, né? Todo mundo precisa encontrar uma forma de destinar melhor o resíduo. E aí acho que essa tecnologia que eu estava comentando do coprocessamento, ela vem complementar a várias outras, né? Então, a gente defende várias tecnologias, inclusive a nossa, né? Onde você trabalha, qual o percentual de economia que gera na transformação do resíduo em energia limpa? Quanto se economiza na hora do uso das térmicas? A empresa que eu trabalho hoje, a gente mede essa economia através de um termo que chama substituição térmica. O que é? É o quanto de resíduos que você entra no processo versus o que você utilizaria de combustível fóssil, que é aquele derivado de petróleo. A gente vem rampando, crescendo esse volume, né? Em 2023 a gente anunciou que a gente estava com uma taxa de 31% e nossos objetivos até 2030 é 53%. Então a ideia aqui é a gente cresça com um volume grande. Com isso você traz tanto uma redução da pegada de carbono, efetivamente, quanto também, né, uma economia, digamos assim, sistêmica, tanto de produtividade, como outros fatores também dentro da produção. Eu queria que você detalhasse agora, Frederico, que tipos de resíduos sólidos vocês usam nessa transformação de energia limpa? Detalha para a gente. Ótimo. A gente respeita sempre as características regionais de resíduos que são gerados, né? Então, pegando, por exemplo, a região norte-nordeste, que tem uma característica mais agrícola, geralmente a gente procura os resíduos agrícolas que tem, né? Então, estão vários exemplos: caroço de açaí, casca de arroz, casca de babaçu, são vários itens que a gente coprocessa. Tem também os pneus, que digamos assim, é a maior geração, né, no Brasil. A gente pega esses pneus inservíveis, esses pneus que não tinham mais vida útil, aquele pneu que você já usou, caiu para uma borracharia, você não consegue mais recalchutar, a gente usa esses pneus como energia, também como fonte de energia. E uma matriz principal, principalmente... Esse pneu que vai parar na marginal, né? Abandonado na marginal. Exato. E tem uma matriz que é principal na região sul e sudeste, que é uma região mais industrializada, que a gente chama de CDR. O que é o CDR? A gente chama de combustível derivado do resíduo. Então, esse lixo gerado pela indústria, o lixo gerado pelos comércios, a gente pega esse lixo, esse resíduo, homogeneiza, limpa ele, trata, para que de lixo ele vire um combustível. E aí a gente alimenta também a indústria também de cimentos através disso. E que tipo de combustível? Ele é um combustível que se transforma em energia térmica, né? Então ele substitui justamente todos os combustíveis fósseis que gerariam energia térmica, né? Então, e essa ação sustentável torna mais barata a operação? Em algumas operações, sim. Em algumas operações, a gente tenta encontrar o equilíbrio, tá? Então, o que a gente tenta encontrar? Encontrar o equilíbrio econômico, mas também tudo que gere, né, uma pegada de carbono menor para a empresa, né? Então, é um balanço entre essas duas operações, tá? E quando se fala nessa questão da produção de resíduos, e você deu exemplo em todo o país, as comunidades locais também, elas acabam agregando valor a esses produtos? E acaba sendo também um mercado de trabalho, uma forma de subsistência? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é uma pergunta muito boa, porque quando a gente começou, quando essa tecnologia começou a ganhar escala, tinha uma discussão grande entre se a reciclagem era complementar ou era competia com o coprocessamento. E ela é totalmente complementar. Vou tentar explicar um pouquinho. Quando o reciclador vai lá na ponta, ele pega um grupo de materiais para trazer, para reciclar, eu diria que assim, tem uma parte desse material que ele traz para o ambiente de reciclagem que ele não consegue reciclar. É um plástico contaminado, alguma coisa assim. Inservível, né? Um plástico inservível para a reciclagem. Esse insumo, para a gente, é importante. E a gente consegue contribuir, às vezes até remunerar, para que essa cadeia ela seja fortalecida. Então, a reciclagem junto com essa atividade de coprocessamento, se elas, né, se unirem, elas são complementares e conseguem gerar mais força para esse mercado de trabalho, enfim. Então, a gente tem, sim, conversas, né, com esse tipo de associações, enfim,
Isso é super importante, porque, inclusive, recentemente mesmo, alguns especialistas e até documentários no streaming, dizendo que a indústria fala que é reciclável, mas não é. Parte do plástico tem determinado tipo de plástico que é o isopor ou aquele que o substitui. Então, vocês acabam dando um outro braço e aproveitando. Perfeito. É justamente nessa... Então, assim, aquela que diz que a garrafa PET não é reciclável, né? Algumas são. Aí tem algumas características, assim. Voltando ali para a questão da hierarquia dos resíduos, né? Então, você vem vindo, né? Então, reutilização. Quando você chega na reciclagem, a gente vem logo numa etapa posterior. Então, quando sai da reciclagem efetivamente que não conseguiu reciclar, esse é um insumo para a gente que a gente pode até dar um nome de reciclagem térmica, porque vira uma energia térmica, né? Então, até uma discussão que tem hoje acontecendo é efetivamente uma reciclagem? Porque é uma economia circular, né? Você fecha essa economia justamente quando você transforma isso em energia térmica. Não tem nenhum tipo de passivo ambiental. No momento que ele entra, digamos assim, nessa produção de cimento, esse resíduo ele some por completo. Ele vira energia, tem uma parte que vira cinza, essa cinza é incorporada na produção de cimento, então não tem nenhum tipo de passivo ambiental. Aproveitamento total, 100%. Aproveitamento total. Então, isso para a sustentabilidade do planeta são ações assim que dão vida e dão esperança para um planeta melhor? Eu assim, me orgulho de estar nesse momento, trabalhando nesse tipo de setor, porque quem tem oportunidade, já teve a oportunidade de visitar, né, conhecer alguns lixões, alguns locais com destinação inadequada de resíduo, é um pouco, não diria chocante, mas é um pouco frustrante ver como que a gente trata, né, e as oportunidades que a gente tem com o resíduo. Então, acho que é muito legal. O dinheiro que se perde, né? O dinheiro que se perde e também, assim, os passivos que a gente está deixando para as próximas gerações, né? Uma vez que o resíduo chega para uma destinação final, como um lixão, como um aterro, ele tem um ciclo de vida lá dentro, né? Então, tem decomposições, ele gera gases durante mais de 100 anos. Quando você entra para essas tecnologias, né, essas várias múltiplas tecnologias que a gente tem para a destinação final do resíduo, né, sem passivo ambiental, você interrompe, né, esse processo da cadeia e você não deixa nenhum passivo para as próximas gerações. Né? Com certeza. Frederico, em relação ao impacto ambiental, é praticamente zero desse tipo de tecnologia em comparação aos demais? Praticamente zero. Por quê? Acho que você entra com esses resíduos dentro, né, desse ambiente da produção de cimento, uma parte vira energia térmica, o que não vira energia térmica, porque, né, essas cinzas que são geradas, elas são incorporadas no cimento, tem alguns gases que são gerados nessa transformação, mas que são totalmente tratados, então é praticamente zero. Eu diria que a gente não gera passivo ambiental. Em relação à questão das tecnologias, elas são utilizadas para garantir uma eficiência e segurança no processo? E quais são elas? Totalmente. Quando você fala especificamente do coprocessamento, né, que é a tecnologia principal nossa, ela segue uma série de normas. Né? Então, para você conseguir licenciar, coprocessar qualquer tipo de resíduo em São Paulo ou no Brasil como um todo, você tem uma série de legislações ambientais que você tem que seguir. É um processo longo, é um processo demorado, que você tem que comprovar uma série de situações operacionais, que a gente segue essa legislação, né, à risca, enfim, com conformidade. Né? Então, em relação à sustentabilidade, às comunidades espalhadas pelo país, de que forma vocês chegam também a multiplicar a questão da educação ambiental? Ou fica muito só naquela parte inatingível, onde é dentro da companhia? Na verdade, a gente precisa muito, né? A gente precisa muito, tanto, digamos assim, dessa grupo, dessa força de trabalho local, como também a conscientização para que a gente consiga, né, crescer nossa tecnologia e crescer essas aplicações de resíduo, né? Então, você tem toda essa parte, né, de reciclagem, nessas associações de catadores, que a gente conversa bastante, explica bastante a tecnologia, tem até ações voluntárias, enfim, que a gente tem. Assim como também a gente tem diálogos, por exemplo, com a turma de açaí no norte do país, né, dos produtores de açaí. Enfim, tem uma série de exemplos que a gente tem, que a gente precisa desse diálogo
justamente para fomentar a tecnologia, né, e a destinação adequada de resíduo como um todo. E com essa comunidade de açaí, como é que é o tratamento? Você sabe dimensionar o tamanho da população com a qual você trabalha? A gente tem, sim, bastante informação sobre essa turma, né? A gente faz bastante tempo que a gente dialoga. Tem uma série de ações que a gente faz também, de compromissos, para que, enfim, sigam as práticas de compliance, conformidade específicas para que as produções sejam, né, sustentáveis, e a gente, né, busca parceiros que se comprometam com todas essas políticas. Tá? Em janeiro comemoramos o Dia Dia Mundial da Educação Ambiental. Você acha que todas as escolas precisam trabalhar mais isso, desde os pequenos? Você tem filhos? Tenho. E como é que é essa questão da educação ambiental dentro de casa? Foi muito, assim, eu acho que é legal. O começo do ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação da empresa na escola da minha filha e foi muito bacana. Para que idade? Ela tem 8 anos. Eu tenho 3 filhas, uma tem 8 e eu tenho as gêmeas de 4. E aí foi muito legal, porque as crianças elas se interessam especificamente nesse tema, né? Então quando você fala, pô, esse lixo que você está jogando aqui nesse cestinho, de repente você poderia fazer outra coisa com esse lixo, né? Então vamos pegar um exemplo de uma garrafa, você poderia reutilizá-la, você poderia levar, né, para ela reciclar, se transformar num outro tipo de produto, ou até mesmo, né, comentei sobre a tecnologia que a gente utiliza, virar energia térmica, né? Então virar uma outra forma de... E as crianças se interessam muito, acho que a nova geração já vem com essa pegada, né, É uma educação mesmo, né? A cultura. Sim. E em casa, e eles acabam separando lixo, como que é? Ou mesmo reutilizando, reduzindo? Sim, a gente em casa, até minha esposa também, acho que ela é até mais um pouco acima de mim, assim, mas a gente se preocupa bastante com isso, né? E eu acho que, só pegando um gancho, eu acho que é legal a sua pergunta que você fez, por quê? O que acontece? Na Europa, por exemplo, a separação do lixo, ela já é mais praticada, né? Então, existe uma cultura mais dele colocar o reciclado dentro dos reciclados, os orgânicos dentro dos orgânicos, enfim. E aí, quando você vai tratar esse lixo como um todo, ele vai chegando na ponta, ele vai misturando, simplifica também para você utilizar novas tecnologias. Então, se a gente, por exemplo, em casa... Porque lá não tem mão de obra, né, também? Não tem mão de obra e também tem algumas políticas, né, que encarecem também, por exemplo, se você não recicla, enfim, acho que tem uma série de pontos. Então, assim, se a gente consegue reciclar adequadamente no início do processo, quando chega na ponta, fica muito mais simples para todos. Fica mais barato para todos, a gente aproveita melhor o resíduo, porque o resíduo está indo para um caminho menos contaminado. Então, tudo isso é legal, né? Então, se desde a criança tivesse esse princípio da educação, ou a própria, né, sociedade como um todo, né, se engajar nesse processo, as indústrias, né, se engajarem nesse processo, ele só escala, né? Ele ganha escala e competitividade, né, para todos. E quando você sai para passear com eles, você repara o que eles falam? Ah, não, tem que... Você chama atenção ou eles próprios? Não, tem que jogar o lixo no lixo, o papel da bala, ou alguma coisa assim? Sim. Eu acho que a minha filha mais velha, principalmente, já está num processo nessa pegada. Já está nessa pegada, com certeza, lixo no lixo, enfim. Agora eu estou tentando que ela salte, né, o processo. Lixo como energia térmica ou lixo como reciclagem. Mas a gente chega lá. Mas já tá conseguindo colocar papel no papel, plástico no plástico? Sim, separar adequadamente, sim. Então, essa questão tem também as próprias... coletoras, né? Os próprios coletores de lixo, que as cores são mundiais. As cores são mundiais. Detalhe aqui pra gente. De cabeça eu não vou te saber exatamente quais são as cores. Tem o azul. Tem o verde, tem o azul, tem o amarelo e tem o vermelho. Agora, especificamente, eu também às vezes me embaralho, confesso, mas isso acho que é até legal. Assim, às vezes também eu vejo, por exemplo, alguns latões, né, coloridos. Talvez, por que não colocar a própria, né, palavrinha ali, né? Vidro, plástico, papel, também poderia facilitar como um todo para a sociedade. Né? Para facilitar, né? Para facilitar, exatamente. E aí o que eu lembro é que tem grandes redes, aqui ó, as cores de reciclagem são padrão estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, cada cor representa um tipo de material a ser reciclado. O azul é o papel e papelão, o vermelho é o plástico, o verde é o vidro, o amarelo é o metal
e o preto, a madeira. Aí laranja, resíduos perigosos, branco, resíduos hospitalares. Mas então, repetindo os mais comuns, azul, papel e papelão, vermelho, plástico, descarte então sua garrafa de vidro nas lixeiras verdes, na lixeira amarela o metal e a madeira no preto. Inclusive, os próprios coletores de lixo aqui em São Paulo, coletores de resíduos aqui em São Paulo, eles não podem mais levar madeira, né? Se você está fazendo uma obra em casa e desmonta um armário, qualquer coisa, e põe na porta, eles não podem levar. Você é obrigada a descartar num lugar sustentável. Num lugar sustentável. Sim, inclusive sim. Contratando caçambas especiais, não umas clandestinas, porque isso aí pode dar maior confusão. Pode mesmo. Pode dar confusão e gerar multa para você que está fazendo uma obra em casa. Fique muito atento, se você precisar contratar uma caçamba, exija, vá no site da prefeitura, onde estão listadas, às vezes o barato sai caro. Você acabar pagando mais barato, depois se houver uma fiscalização, você pode ser multado, porque a empresa não tinha esse licenciamento para fazer o... Por que acontece? Eles pegam da sua casa e vão jogar na esquina, né? Ou vão jogar na marginal, embaixo de uma ponte, que daí com as chuvas acaba alagando. Então, é toda uma questão muito complexa, né, Frederico? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é todos os pontos que a gente está falando. É educação, as pessoas também conhecerem quais são as possibilidades que tem, né? Pô, beleza, eu tenho, então vou pegar assim, tenho uma pilha aqui, né? Uma pilha... bateria, enfim, o que eu faço com isso? Para onde vai? Quais são as possibilidades que eu tenho? Madeira, quais são as possibilidades que eu tenho? Pô, essa madeira pode virar N outras coisas, né? Talvez se as pessoas também souberem, se a gente conseguir de alguma forma, né, educar, né, e conversar bastante com a sociedade, com a indústria, isso também ajuda, né, para ter esse entendimento de onde pode chegar, o que a gente pode fazer conjuntamente. Né? Você que é um especialista em gestão de resíduos, qual que é o maior desafio que você tem? Tanto na sua empresa, nessa questão da reciclagem, para transformar em energia térmica para a produção de cimentos, quanto na sociedade? O que você observa, aponta como principais desafios? Eu pegaria, acho, o gancho dessa resposta, que primeiro acho que é uma educação mesmo, né, educação ambiental, tanto para a sociedade quanto para a indústria. Eu acho que a gente também pode avançar nas políticas, né, de destinação de resíduos e a forma que a gente fomenta isso, ou a forma que a gente fiscaliza isso adequadamente. E também a gente precisa, né, dos grandes empresários também, né, de abraçar a causa. As grandes corporações. As grandes corporações, abraçar as causas também da melhor destinação, das formas que a gente quer que pode acontecer. Não apenas produzir, né? Não apenas produzir, exatamente. Mas estar preocupado com a economia circular. Ao final, onde será o descarte? Exatamente. E como ele será reaproveitado. Exatamente. E engajar, né, que digamos assim, né, todos, né, entendam que existem possibilidades melhores do que a gente está fazendo especificamente hoje. Nesse processo que vocês utilizam, que vocês transformam resíduos em energia térmica para a produção de cimentos, como é que fica a questão da emissão de carbono? Também, então, assim, a empresa, a gente tem um grupo, assim, algumas iniciativas para descarbonização. Esse braço de gerenciamento de resíduos, ele vem com uma das principais funções é justamente diminuir a nossa pegada de carbono e diminuir aumentar, a gente descarbonizar a indústria de cimento como um todo. Tem um compromisso da Votorantim Cimentos, de ter um carbono neutro até 2050. Então tem uma série de iniciativas que a gente está fazendo, uma delas é a parte de gerenciamento de resíduos, a outra é trocar, né, a matriz de energia. Tem uma outra que é, ao invés de você... o próprio processo de cimento, quando ele faz essa transformação, ele emite um gás carbônico, né? Quimicamente, ele emite um gás carbônico. Então, quanto menos você transforma o calcário para a produção de cimento, você emite menos gás carbônico na atmosfera. Então, a gente também está fazendo um processo para diminuir essa dependência do calcário. Então, são um grupo de iniciativas que a gente está fazendo. E aí, né, essa parte de gerenciamento de resíduos é uma delas para a descarbonização. Né? Agora, Frederico, em relação, essa tecnologia ela pode ser adaptada para diferentes contextos e escalas em outras áreas rurais, áreas urbanas? Sim. Em outros parques produtivos também? Sim, se você pegar essa tecnologia, ela tem aplicabilidade em praticamente todos os tipos de indústrias, a não ser aquelas que têm restrição
pelo Programa Nacional de Resíduos Sólidos, porque pode ter alguma coisa de um contaminante específico que não possa ser aplicado, enfim, tem algumas coisas que a legislação não permite e que a gente conversa, enfim, tenta entender se faz sentido ou não. Então, sim, você pega, por exemplo, vamos pegar assim um exemplo do bagaço de cana. É uma aplicação que a gente poderia, a gente usa já para o coprocessamento, é uma aplicação que já está aí. A própria casca de arroz que eu comentei. Então, no processo do arroz, ele limpa o arroz, sai aquela casca tem algumas aplicações, vai para a cama a parte de produção de ovos, enfim, mas também tem essa aplicação para energia térmica. E os resíduos como um todo da indústria, tem uma gama de resíduos que hoje não tem nenhum destino adequado, ambientalmente adequado, que a gente poderia aplicar. Então, assim, acho que você fala das indústrias, praticamente todas a gente poderia. A gente comentou da indústria têxtil, a gente já tem processos, já utiliza, automobilística, alimentícia. A gente também atua em shopping centers para conseguir destinar os resíduos do próprio shopping center, comércio. A gente tem parcerias com prefeituras, em algumas prefeituras no Brasil, para destinar o próprio resíduo urbano mesmo, aquele que iria para o aterro mesmo urbano. A gente também tem parcerias que a gente destina. Eu acho que assim, ela é uma tecnologia que, respeitando a legislação da política nacional, a gente pode buscar, digamos assim, aplicações para praticamente todas as indústrias. Faltam metas e vontades? Eu vejo as indústrias muito mais engajadas. Muito mais engajado. O que eu acho que a gente está é numa curva de crescimento mesmo de tecnologias, porque assim, você pega de repente algo que tem um interesse, mas aí nunca ninguém fez. Você tem um tempo de maturidade para essa tecnologia ser desenvolvida, para você crescer, investimentos necessários, às vezes discussões até sobre a própria política nacional, como que ela enxerga isso, enfim. Eu vejo engajamento, mas é claro, quanto mais gente envolvida, mais a gente consegue acelerar, como um todo, essa destinação. Então, e vocês têm alguma meta a médio prazo? A gente tem essas metas, tem a meta de descarbonização, que eu comentei de 2050, a gente tem metas de substituição térmica também, que a gente já se comprometeu com a sociedade até 2030, que é crescer essa taxa de substituição do combustível fóssil para resíduos também até 2030. São todas metas públicas que a gente já se comprometeu como um todo para atingir. A empresa onde você trabalha é um grande conglomerado, mas os pequenos também podem fazer isso, né? Os pequenos também, e esse é um diálogo que a gente tem constantemente. Como que os pequenos, ou talvez aqueles que têm menor capacidade de investimento, como que a gente consegue contribuir e que eles enxerguem valor, efetivamente, nessa destinação adequada de resíduos. Assim como nós temos aí as associações de catadores de resíduos, tudo, poderia haver como se fosse um condomínio de empresas que se não conseguem manter esse investimento total, mas que se agregassem a uma associação para que trabalhassem em prol disso. Para que trabalhassem em prol disso. São formas que a gente vem buscando de tentar fomentar essa discussão da destinação adequada de resíduos, enfim. Lembrando, assim, às vezes o barato sai caro, porque pode ser que você faça uma aplicação, uma destinação hoje, mas você esquece que esse passivo pode ficar até 100 anos, 200 anos aí. Então, às vezes, você pode buscar uma tecnologia que, às vezes, eu nem estou citando assim competitividade, porque às vezes você pode até ser mais barato em algum momento, mais caro em algum momento, depende muito do momento assim, da indústria. Mas é importante que, na hora, esse empresário ou até a própria sociedade entenda que existe um passivo ambiental. O resíduo, se ele não vai com um destino que ele fecha essa economia circular, ele é um passivo que está lá. E isso, em algum momento, essa conta pode voltar. Muito obrigada, Frederico. Hoje aqui na Alesp Cidadania a gente falou sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito obrigado pelo convite, espero contribuir cada vez mais com esse tema com a sociedade. Com certeza. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. Conversamos com Frederico Oliveira, especialista em gestão de resíduos. Em janeiro comemora-se o Dia Mundial da Educação Ambiental. Até mais!